O livro Página do Mundo está dividido em duas partes. A primeira delas, em 6 capítulos, fala da formação do universo e dos planetas e conta a história da evolução humana e suas perspectivas de curto e longo prazo. Reflete temas como a miséria, a globalização e enxerga particularmente nas conurbações o indicador de transição para a nova ordem. Pois até o século passado era compreensível a usurpação do homem pelo homem. Afinal, quem executaria o trabalho árduo das escavações e fundações por um salário tão baixo? Somente que aquele que estivesse em uma condição muito pior, a ponto de reconhecer esse trabalho como algo proveitoso. Assim, o livro demonstra a exploração de classes como um subsídio necessário à construção do planeta. O livro fala da consciência social e de um planejamento familiar cada vez mais presente nas sociedades evoluídas, que recebe a migração das sociedades subdesenvolvidas e vê nesse fluxo uma tendência de miscigenação que favorece o prevalecimento das habilidades humanas. Além disso, aponta a valorização da liberdade e do conhecimento como verdadeiros patrimônios da humanidade, porque diante de possibilidades catastróficas como ventos solares ou terremotos, somente o conhecimento é capaz de nos defender. E nada adianta o conhecimento sem liberdade, porque é melhor voltar a ser bicho solto nas savanas do que viver controlado. Também enaltece a aceitação de nossas diferenças como caminho para a liberdade. Liberdade de decisão, do uso recreativo de substâncias, liberdade das armas ou de opção sexual. Porque o Estado se agigantou e a sociedade vive hoje em função do Estado, quando deveria o Estado servir à sociedade. A segunda parte está dividida em 9 capítulos, com um enfoque além da nossa vida terrena. Primeiro, o livro traça a perspectiva de existência exclusivamente materialista, onde a Terra seria fruto de uma experiência social alienígena que monitora nosso cotidiano e nossas crenças. Essa visão está fundamentada no fato de haver mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. E não parece concebível que haja vida apenas em um único planeta a orbitar um desses grãozinhos que chamamos Sol. A hipótese preferencial é de homogeneidade entre as diversas galáxias, e a exclusividade de vida na Terra é uma suposição casuística, sem fundamento. Também é preciso considerar que civilizações demoram milhares de anos para se erguer, enquanto planetas demoram milhões de anos para se formar. Essa defasagem temporal dá margem à existência de sociedades bem mais avançadas. Portanto, é razoável presumir que outras civilizações alcançaram a Terra. Basta observar os monumentos paleolíticos gigantes, as pinturas rupestres evidenciando máquinas e trajes espaciais, bem como os curiosos artefatos arqueológicos. Todos apontam nessa direção. É lógico que essa suposição alienígena não resolve a questão da origem da vida, apenas transfere o fenômeno para outro planeta. Para isso, temos que aprofundar nas experiências de Urey Miller, 2 cientistas que colocaram hidrogênio, amônia, metano, vapor d'água sob descargas elétricas e ciclos de aquecimento, e após algum tempo obtiveram a formação de moléculas orgânicas indispensáveis para o surgimento da vida. Porém, essa experiência limitada apenas leva à formação de proteínas primárias. É necessário que a ciência avance para nos dizer qual a efetiva capacidade evolutiva da matéria e se essas condições primárias alcançariam a vida com capacidade reprodutiva e inteligente. Enquanto essa pergunta não for respondida, viveremos na inconclusividade, apenas com a certeza de que essa hipótese materialista não pode ser descartada. Por outro lado, o livro Páginas do Mundo incorpora os conceitos da física moderna e se funda na teoria das cordas para afirmar da existência de outras dimensões que não somos capazes de perceber. Einstein, após haver formulado a teoria da relatividade, tentou até o fim de sua vida descrever a sujeição da matéria astronômica e subatômica às 4 grandes forças do universo. Ele morreu sem decifrar essa misteriosa equação, e somente anos mais tarde os cientistas alcançaram escrever sua fórmula. Mas para isso tiveram de imaginar a existência de outras dimensões, além das 3 dimensões espaciais que concebemos. Eles perceberam que as equações de Einstein não eram conclusivas. Então, num achado de sorte, aumentaram progressivamente os graus de liberdade, propondo a existência de outras dimensões. E somente após considerar 10 graus de liberdade, puderam escrevê-la corretamente. O equivalente a afirmar que, além das 3 dimensões palpáveis, existem outras 7 dimensões intangíveis aos nossos sentidos. A partir dessa conclusão, questiona-se o que habita tais mundos invisíveis. Se pudermos detectar alguma forma de energia presente nessas 7 dimensões, passamos a cogitar que a nossa energia pessoal, restaurada após a morte do corpo,
possa resistir em lugares insondáveis. Não é seguro dizer que tais dimensões extraordinárias se correlacionem com as dimensões espirituais, mas é incontestável que o universo é muito mais do que aquilo que conseguimos ver, e essa afirmação possui sólida base matemática. Quem já viveu a experiência do projecionismo, que é a saída da consciência do próprio corpo, entende que é possível haver vida sem o invólucro material que nos abriga. A experiência do projecionismo mostra que a consciência pessoal requer a conservação da memória e do sentimento como requisitos fundamentais para a preservação de nossa individualidade, equivalente a dizer que, se for possível preservar nossa memória e nosso sentimento, dispensamos a materialidade do corpo para nos sentirmos vivos. Essa consideração é a formulação de uma hipótese espiritualista. Se é verdadeira, não sabemos. A única certeza é que não há nenhuma incoerência científica em sua postulação, e a velha frase de que a religião é o ópio do povo se torna extremamente vulnerável. Nessa altura, o livro Páginas do Mundo considera duas hipóteses contrárias para a sucessão da morte. A primeira contempla o nada porque nada existe. A segunda vislumbra a existência do espírito e do local de sua morada. Uma vez que as duas hipóteses são coerentes com o nosso conhecimento científico, torna-se impossível descartar qualquer uma delas, e como são antagônicas, vivemos um momento de inconclusividade sobre a sucessão da morte. Essa incerteza é necessária para considerar a fé, porque só pode haver fé sobre aquilo que é incerto. Sobre o improvável, temos a esperança, porque o improvável, ainda que difícil, é real, porém sobre o intangível lidamos com a fé. Dessa forma, o livro Páginas do Mundo estabelece um compromisso com a fé por apresentar duas hipóteses opostas e afinadas com a nossa ciência, prevalecendo a dúvida e, consequentemente, a fé para aqueles que creem na possibilidade espiritual. Após ponderar pela inconclusividade, o livro assume um viés espiritualista, descrevendo o nascimento do espiritismo, seus percalços e sua precípua função de lidar com a paranormalidade, porque outras religiões surgirão com livros sagrados sem alcançar coesão, mas o espiritismo se lançará ao descrédito ou à ratificação da vida espiritual como uma lei biológica, da qual, se existir, estaremos todos sujeitos a ela. No capítulo seguinte é descrita a formatação da Bíblia e os caminhos da Igreja, revelando curiosidades como a adoção do dia 25 de dezembro para o nascimento de Jesus, a preceituação dominical em detrimento ao sabá, a edição da Vulgata Latina e a transliteração adulterada do nome do Altíssimo e do Cordeiro, a perseguição às primeiras traduções bíblicas, o tríplice papado em Roma, Avignon e Pisa, a imposição celibatária, a revolta luterana e suas ramificações, a reunificação da Itália e a criação do Estado Vaticano, além de outros grandes acontecimentos vividos pela Igreja. Em outro capítulo, o livro denuncia a incoerência do sincretismo religioso perante o cristianismo. Revê os ensinamentos de Jesus em contraposição a outras religiões e a teologia da prosperidade e da libertação, e lança a proposta do desapego material para o êxito espiritual. No último capítulo, o livro Páginas do Mundo revela as circunstâncias de quem foi escrita e traz as considerações pessoais do autor. Se você compartilha da ideologia, da verdade suprema e que o Altíssimo ama a verdade acima de tudo, ajude a divulgar essa ideia. Obrigado, boa leitura.